Romanos 11, no versículo 1. Diz assim no versículo 1: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, versículo 3: Senhor, mataram os teus profetas, arrastaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse? Porém a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Versículo 5: Assim, pois, também agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Para um minutinho, por favor. Eu gosto de ler a respeito de Paulo, né? Porque Paulo era muito usado, né? Muito sábio. E Paulo aqui, ele já começa dizendo, em Romanos 11, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Observa que muitas pessoas acham, até os dias de hoje, que elas são rejeitadas, que Deus não ama elas, que Deus não gosta delas, que Deus não a ouve mais. Mas a própria resposta está ali na Bíblia. Deus, ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Significa dizer que Deus te ouve. Significa dizer que Deus não te rejeitou. Você é escolhido de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Hoje eu vou na igreja porque eu estou com vontade de ir na igreja. Não, Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Deus, ele tem um propósito na sua vida. Eu já tenho falado isso aqui outras vezes. Deus, ele nos ama a tal ponto que nós não podemos entender nem compreender o amor de Deus por cada um de nós. Na verdade, quando nós perguntamos para Deus se Ele nos rejeitou, é porque nós estamos rejeitando Ele. Nós é que estamos deixando Ele. Nós é que estamos afastando dEle. Porque quando o ser humano se sente longe de Deus, ou parece que Deus não responde, ou parece que Deus não fala mais com ele, é porque na verdade é ele que está longe de Deus. Automaticamente ele sente essa distância, e a impressão que ele tem é que Deus o rejeitou. Mas Deus não te rejeitou, é você que está distante de Deus. Como, pastor Nilson? Como? Através de orações, através de vida com Deus, através de compromissos com Deus, através de atitude, de frutos. O crente, ele tem que dar fruto, ele tem que produzir. O crente, ele tem que gerar filhos. O crente, ele não é só um cristão frequentador de igreja. O crente, ele tem um chamado, ele é escolhido de Deus, ele tem um propósito na vida dele. Ei, Deus manda eu te dizer
que Ele tem um propósito na sua vida. Você não está aqui por estar, você não veio aqui por vir. Talvez você acha que ser cristão ou evangélico é como antigamente, quando você era católico, ia na igreja de vez em quando, não tinha compromisso, não fazia nada, nada agradava a Deus, você ia do jeito que dava, quando dava, mas hoje Deus está dizendo que as coisas com Deus não é assim. Por isso, muitas das vezes, você faz essa pergunta para Deus: Senhor, só tem me rejeitado? Senhor, só tem me abandonado? Por que o Senhor não me ouve mais? Ou por que o Senhor não responde às minhas orações? Ou porque parece que o Senhor está tão distante? Mas na verdade, não é Deus que está distante, sou eu que estou distante de Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Diga glória a Deus. Irmãos, não é só vir na igreja, não é só sentar na cadeira e ouvir a palavra, mas é o que o João falou no começo do culto, é praticar a palavra, obedecer a palavra, ser fiel à palavra. Deus está mandando, eu vou obedecer. Deus está dizendo, eu vou obedecer. Eu não obedeço ao pastor, eu obedeço a Deus. Se o pastor estiver dentro da palavra, obedeça a palavra. Você só tem a ganhar com isso. Fala para o irmão que está do teu lado, diga: irmão, irmã, você só tem a ganhar sendo obediente à palavra de Deus. Fala para quem está do teu lado. Fala, irmãos. Tenha vergonha não. Fala, você só tem a ganhar, você não vai perder. Meu Deus, meu Deus. Sabe o que você tem a ganhar? Muitas coisas. Você tem a ganhar uma verdadeira vida, vida com abundância. Ei, o mundo está sofrendo, gente. As pessoas aí do mundo estão gemendo. Só que você fala de Jesus para elas, elas não querem. Você fala, vamos lá na igreja comigo que tem um Deus lá que vai mudar a história da tua vida. Ela diz, um dia eu vou. Um dia quando Deus me tocar, eu vou. Ela não sabe que Deus já está chamando ela, Deus já está tocando nela, Deus já enviou você para convidar ela, mas ela está desprezando a Deus, ela despreza a Deus, e depois ela diz assim, eu sinto que o Senhor me rejeitou, ou eu sinto que o Senhor está longe de mim, eu sinto que o Senhor não me ouve. Mas não é Deus, é nós que somos errantes. Deus é santo, Deus é fiel. Olha o que diz, irmãos, no versículo, o que diz no versículo 7. O que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Sabe o que está dizendo aqui no versículo 7? Que Israel buscou, mas isso não conseguiu, porque eles buscavam algo que era para mérito próprio deles. Quando você procura algo em teu benefício, em benefício próprio, você não alcança. Quando você quer algo da parte de Deus para que você seja glorificado, para que as pessoas vejam em você as bênçãos de Deus, você não vai alcançar. Por isso que a Bíblia diz aqui no versículo 7, que a eleição os alcançou. A eleição quer dizer a graça. A eleição quer dizer que, na verdade, não foi por mérito da pessoa, mas foi pela misericórdia de Deus que alcançou a pessoa. Porque nem eu e nem você temos mérito nenhum diante de Deus. Nós não somos nada, gente. Somos falhos, errantes, pecadores. Vivemos uma vida errada. Se não vigiarmos, só fazemos o que não presta. É ou não é? Você tem que andar vigiando para você viver uma vida reta diante de Deus, com cautela,
Cuidado, andar no Espírito para não desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque Satanás, ele 24 horas, ele fica te rodeando ali, ó, e aproveitando as oportunidades para te oferecer um prato de lentilha para você cair, se perder a tua salvação. Então, não é por mérito. Israel buscou mérito próprio, não alcançou, mas quando a Bíblia diz que a eleição os alcançou, significa dizer que a misericórdia de Deus alcançou. E eu quero dizer nessa noite, que se você tiver um coração quebrantado, se você é um homem humilde, uma mulher humilde, entende a palavra de Deus, o que Deus está falando aqui hoje, pode ter certeza que a graça e a misericórdia de Deus, ela vai te alcançar nessa noite, e aquilo que você nem está pedindo, Deus tem o prazer de fazer na tua vida. Oh, glória, aleluia, oh, glória. Por que Deus, ele tem, muitas das vezes a pessoa, ela se sente sozinha, diz: Deus não me ama, Deus não faz nada na minha vida, porque Deus está esperando você ser humilde, Deus está esperando você ter um coração quebrantado, Deus está esperando você entender que não é buscar para o teu benefício. Mas o Senhor Jesus disse que nós oramos e não recebemos, porque não sabemos orar. Porque quando oramos, oramos para o nosso benefício. Israel não alcançou nada, porque desejou algo para o seu próprio benefício. Mas hoje nós temos a graça e a misericórdia de Deus. E eu vou dizer uma coisa, hein? Nós estamos vivendo pior do que na época de Sodoma e Gomorra. Por que Deus ainda não destruiu tudo? Por causa da graça, da misericórdia, do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. É a misericórdia. Deus, a graça do Senhor tem nos alcançado. E Deus, ele é longânimo. Deus está esperando. Deus está confiando em você. Deus acredita em você. Deus, ele é paciente, benigno, longânimo. Deus, ele acredita que amanhã você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus confia em você. Eu também acredito em você. Eu acredito. Talvez ninguém dá nada para você, talvez ninguém dá nada por você, mas eu dou. Eu creio que o Senhor muda, eu creio que Deus restaura, eu creio que Deus faz. É claro que Ele faz, restaura e muda quando eu deixo ou permito. Se eu não permitir, nada acontece na minha vida. Nem a graça, nem a misericórdia vai adiantar, porque eu não quero. Eu tenho as minhas escolhas. Eu posso escolher o que eu quero para a minha vida. Eu posso escolher o que é errado, eu posso escolher o que é certo. Depende de mim. E se eu escolho o que é errado, então depois não adianta dizer: o Senhor me abandonou, ou o Senhor me rejeitou, Deus não me ouve. Para com isso, gente. Para com isso. Quando você ora e você diz em nome de Jesus, Ele te ouve. O problema é que muitas vezes nós falamos: Deus, em nome de Jesus. Mas orar é fácil. O difícil é praticar, obedecer, né, João? A palavra, ser fiel à palavra, andar na palavra, irmãos. Não é difícil fazer a vontade de Deus. Não é difícil andar com Deus. Não é difícil obedecer. O problema é que você ainda não escolheu Deus. As suas escolhas ainda não foram voltadas para Deus. As suas escolhas ainda são as coisas, pessoas, o mundo. Mas o dia que a sua escolha for Deus, pode ter certeza que um milagre vai acontecer na sua vida e também na sua casa. Lá no versículo 8, Paulo diz assim: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Vou ler de novo. Como está escrito:
Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Olha para mim um minutinho. A Bíblia diz que são muitos os que estão dentro da igreja, mas que dormem. A Bíblia diz que muitos estão dentro da igreja, mas estão dormindo. E deixa eu te perguntar uma coisa: quando você está dormindo, seus olhos veem? Seu ouvido ouve? Mas você tem olhos e tem ouvidos. A palavra de Deus, ela diz que Deus deu olhos, mas não vão ver, deu ouvidos, mas não vai ouvir. Deus está dizendo que muitos dentro da igreja, irmãos, estão vivendo uma vida dormindo, está dormindo espiritualmente. Por isso que você não consegue ver nada, por isso que você não consegue ouvir nada. A palavra de Deus é pregada, mas você não ouve. A semente é lançada, mas ela não dá fruto no seu coração, porque você está com os ouvidos tampados, você está com os olhos fechados, você está dormindo. Espiritualmente falando, tem muita gente dormindo. Tem muitos crentes que estão na igreja, mas são negligentes à palavra. Embora eles estão entendendo, embora estão ouvindo, embora estão aqui na igreja, embora são adultos, mas mesmo tendo aqui a sua faculdade adequada de entendimento, que ele ouve, mas ele não pratica, ele não obedece, entra aqui e sai aqui, não adianta nada. Não adianta nada. É isso que Deus está dizendo. Embora Ele é perfeito, embora você é um homem ou uma mulher perfeita, embora você tenha ouvidos, tenha olhos, você é uma pessoa bem sucedida, embora você é uma pessoa que poderia ter uma vida diferente, mas você não ouve, não dá ouvido, ignora. Pastor prega, entra aqui, sai aqui, você vai embora, mas não entendeu nada, não aprendeu nada, não pratica nada, não vive nada. Ou seja, é uma vida de rebeldia, é um homem, uma mulher insensível à voz de Deus. Você não ouve. E vai chegar um dia, vai chegar uma hora que Deus vai cansar de falar com você, porque você está como que dorme, você está como que dormindo, você vê, mas ao mesmo tempo não vê, ouve, ao mesmo tempo não ouve. Você é insensível à voz de Deus. E eu preguei aqui no começo do culto que aquele que tem um coração aquebrantado, perto está o Senhor dele. Mas aquele que é insensível à voz de Deus, aquele que não dá ouvidos ao Evangelho, aqueles que rejeitam a palavra, é o que Paulo está dizendo aqui, que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, mas não vê e nem ouve até o dia de hoje. O que adianta? O que adianta eu participar de um culto desse, ouvir a palavra, não levantar nem para ir no banheiro? O pastor disse que não era para levantar, não vou levantar, não vou nem beber água, eu quero ouvir. Mas por você estar vivendo uma vida como que quem está dormindo, você é rebelde, você se torna rebelde, insensível. Você ouve, mas não pratica, ouve, mas não está nem aí, gente. E o Espírito Santo, a graça, a misericórdia, ela é tão grande, Aleph, ela é tão grande, que Deus ele vai falando, até um dia não tem mais jeito. Porque vai chegar um dia que não é você que vai rejeitar, mas é Ele que vai te vomitar. Porque você não é nem quente e nem frio, você é morno. O morno é aquele que não está nem aí para nada, ele ouve, não pratica,
ele é frio, ou melhor, ele vem, ele muitas vezes dá até glória a Deus, mas ele não tem uma vida espiritual ativa com Deus. Ele é rebelde. Irmãos, os fariseus, lá no passado, eles eram hipócritas, porque eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Os fariseus eram hipócritas, eles pregavam, mas não viviam. Jesus chamava eles de fariseus hipócritas. E hoje em dia nós podemos observar que há muita gente como os fariseus, que ouve, mas como ele está com o espírito dormindo, como ele está com o espírito de sono, cansado, entra aqui, sai aqui. E depois ele diz assim: o Senhor me rejeitou? O Senhor me abandonou? Por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que parece que eu oro e as coisas não acontecem mais? Porque parece que Deus me abandonou. E aí bate um desespero, porque o homem sem Deus, ele é um homem vazio, desesperado, angustiado. Ele tem pânico, ele tem ansiedade, ele tem crise, ele se sente sozinho, ele tem depressão. Por quê? Porque ele não consegue viver sem a presença de Deus. E o mundo, mesmo as pessoas vivendo em depressão, angustiadas, vazias, sozinhas, solitárias, você fala de Deus, elas ainda não querem, porque elas acham que não precisam de Deus, mas estão morrendo, estão definhando, estão destruindo a vida delas, estão acabando com a vida delas, porque vivem trancadas dentro de um quarto, vivem chorando, vivem angustiadas, vivem vazia. Mas você fala de Jesus, elas não querem. Por quê? Porque elas estão dormindo também. E quem dorme tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. E Deus, Ele quer que a igreja desperta, gente. O Senhor quer que você desperta. Acorda desse sono que você está vivendo. Acorda, começa a praticar, obedecer, se conserta com Deus, anda na direção de Deus, viva uma vida com Deus. E amanhã, quando você dizer Senhor, Ele vai dizer assim: eis-me aqui, pode falar que eu estou te ouvindo. E aí você vai dizer: Deus, eu preciso de uma bênção. Deus vai dizer: qual? O que você quer? Porque Deus tem prazer. Deus não abandona ninguém, grava isso. Deus não rejeita ninguém. Mas o ser humano, ele tem mania de ficar falando isso. Por que Deus não me ama? Ai, Deus não gosta de mim. Que na verdade é carência. Carência. Por que carência? Porque você não se volta para Ele. Então você anda sozinho, sem a presença de Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração aquebrantado. Mas aqueles que têm o coração endurecido, o Senhor está longe dele. Inverte a palavra para você entender. Se Ele está perto de quem tem um coração quebrantado, daquele que tem um coração duro, Ele está perto ou Ele está longe? Está longe. Então, quando você fica longe de Deus, você se sente sozinho. É natural isso. O homem não foi feito para viver sozinho sem a presença de Deus. Você não foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver uma vida de rebeldia, do jeito que você quer. Você até pode viver, você tem o livre-arbítrio, pode até viver do jeito que você quiser. Não quer ouvir? Não ouça. Não quer enxergar? Não enxerga. Não quer mudar? Não mude. Não quer resolver a sua situação diante de Deus? Não resolva. Porém, quando você pensar que Deus te rejeitou, é porque é você que está rejeitando Ele. Ele não te rejeita. Ele não te abandona. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. O dia que você mudar e dizer: Senhor, eu quero acordar desse sono, eu quero ouvir, praticar, eu quero ver, enxergar tuas maravilhas, tua glória, eu quero enxergar o teu poder na minha vida. Se prepara, porque Deus vai fazer algo maravilhoso, grande, grande. Todo mundo vai ver Deus na sua vida. Todo mundo, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Nada é para a nossa glória,
Não busca nada em benefício próprio, porque se você buscar, você não vai receber, como Israel também não recebeu. Busca para a glória de Deus, tudo seja para a glória de Deus, que tudo aconteça na tua vida para a glória de Deus. Quando você mudar, não é para me agradar, é para agradar a Deus. Quando você resolver ouvir a voz de Deus e obedecer, é para agradar a Deus. Quando você resolver entrar no eixo, na direção de Deus, deixar de ser ovelha rebelde à palavra, é para a glória de Deus, não é para a minha glória, não é para mim. Aí eu vou mudar, o pastor Nilson vai ver. Não precisa, muda para Deus ver, porque se Deus ver, Ele vai se agradar de você, e você será muito abençoado. Meu Deus, oh glória, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Quando Elias fugiu de Jezabel, ficou com medo de ser morto. Elias era um grande homem de Deus, e naquele momento ali do apuro, ele fugiu. Mas Elias era um grande homem de Deus, ele não tinha que fugir, ele tinha que orar e o fogo caía do céu, só isso. Mas naquele momento ali de fraqueza, ele fugiu, entrou numa caverna, e ele disse para o Senhor: só eu restei, só eu fiquei dos profetas. Mas ele se esqueceu que na época dele, Obadia separou os homens de Deus e escondeu dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que quando ele falou isso para Deus, Deus falou: você se engana, porque eu tenho 7.000 que não se dobrou a Baal. Eu tenho 7.000 que não se dobrou a esse mundo podre. Eu tenho 7.000 que me adora, eu tenho 7.000 que me ama, eu tenho 7.000 que é verdadeiro comigo, que me ouve, me obedece, que me vê, que me enxerga. Elias achava que era só ele. Ei, talvez você se ache a última bolacha do pacote. Eu quero te dizer uma coisa: se você não deixar a graça e a misericórdia de Deus te alcançar, ela vai alcançar outro. Deus vai trazer outro lá do mundão, vai botar no teu lugar e vai mudar a história dele, vai abençoar a vida dele, e você vai ficar para trás. Porque no Apocalipse diz, o Senhor Jesus diz, que aquele que não é quente nem frio, mas que é morno, Deus diz: estou a ponto de vomitar-te. Ei, enquanto você estiver achando que Deus te rejeitou, ainda dá para mudar, se conserta, se aproxima de Deus, adora a Deus. Você veio aqui hoje para adorar, para amar a Deus, para dar glória a Deus. A Luana falou para mim antes do culto: pastor, desce lá, pega na mão deles e faz eles dar uns glória a Deus. Você acha mesmo que precisa fazer isso? Senão eu faço. Mas eu, quando era membro, ninguém precisou pegar na minha mão e mandar eu dar glória a Deus, porque eu dava. Quando eu entrava na igreja, eu entrava para adorar mesmo. Eu não entrava para outras coisas ou outro motivo. Quando eu ia na igreja para adorar a Deus. E até hoje é assim. Eu saio de casa e venho para a igreja. Essa 1h30 que nós ficamos aqui juntos é a melhor hora do dia, irmãos, porque é o momento que nós recebemos a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida. Saúde, alegria, felicidade, paz. O homem não é nada sem paz. Ele entra em parafuso, desespero, ele começa a chorar, ele fica angustiado, ele entra dentro do quarto, fecha a porta, ele fica mal, porque está sem a presença de Deus. Porque Deus está falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e nada acontece. Aí vai chegar uma hora que não tem jeito, a misericórdia vai alcançar outro. E você vai ver que você não é a última bolacha do pacote, que Deus tem no mínimo 10 pessoas para colocar no teu lugar para adorar Ele. Ele tem. Elias disse assim: só eu fiquei. Deus falou: ficou não, tem 7.000, que está bem escondidinho, que eu separei para mim. Ei, que você seja um desses separados de Deus. Não troca aquilo que Deus está te dando hoje por qualquer coisa.
Não vem para a igreja dormindo, não vem para a igreja preocupado que hora que vai terminar o culto, não vem para a igreja preocupado se o pastor vai apagar a luz, não vai, se vai adorar, não vai. Irmão, deixa o culto fluir, e o jeito que ele fluir, adora, canta, se entrega, vai adorando, o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida, você vai sair daqui abençoado, cheio da presença de Deus. Deixa acontecer. Lá fora tem um ditado que diz, né? Deixa acontecer. Eu vou dizer a mesma coisa. Deixa acontecer. Dá ouvidos. Não fica dormindo, não. Acorda, gente. Desperta desse sono espiritual que muita gente acha que não precisa de Deus. O mundo está gemendo. Mas você dentro da igreja ficar gemendo, não, aí é muita. Me perdoa, gente. Posso falar? Posso? Posso ou não posso? Ficar dentro da igreja gemendo, sem a bênção de Deus, com depressão, com falta de paz, falta de alegria, falta de prosperidade, me perdoa, você não é nem um pouco inteligente. Porque a palavra está dizendo, se você ouvir e obedecer, se você olhar e enxergar, você vai ser a pessoa mais abençoada dessa terra. Você não vai precisar de roda de amigos, porque Jesus vai ser o seu amigo. Você não vai precisar de pessoas do teu lado, você vai ter Jesus do teu lado. Você não vai precisar de tomar cachaça ou usar droga para se preencher, porque Jesus vai te preencher. Você não vai precisar ficar pedindo os outros para orar para você, porque você vai ter paz. E a Bíblia diz que você vai ter para dar. Você vai ter para dar para quem não tem. Qual é o segredo, pastor Nilson? Não achar que Deus me rejeitou. Porque se você estava pensando isso, muda nessa noite. Porque na verdade, Deus não te rejeitou. É você que estava se afastando dele. Se volta hoje. Como é que eu faço isso? Ora. Quando eu digo fica de pé, vamos falar com Deus, eu estou dizendo, irmão, agora é hora de intimidade. Eu estou dizendo assim, agora é momento de você entrar no quarto, fecha a porta, é você e Deus, é intimidade com Deus, fala com Ele, abre o coração, rasga ali na oração com Deus, e Ele vai ser derramado sobre a tua vida, e você vai ver como Deus é maravilhoso, lindo. Quando eu digo apaga a luz, não é para você, agora eu vou para o banheiro, agora eu vou beber água, não! Gente, vamos orar. Tem gente que eu falo, vamos orar, aí ele dispersa. Não, quando eu falo, vamos orar, é para orar mesmo, falar com Deus mesmo. Não é para ficar de olho aberto, olhando para todo mundo, não. É para você desligar desse mundo. Fecha a portinha aqui, do coração, e leva o pensamento em Deus, e fala, rasga o coração, se entrega, fala, meu Deus, eu quero acordar desse sono que eu estou, eu quero mudar, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero nascer de novo, se necessário for, eu quero que o Senhor arranca esse espírito mole, covarde que está dentro de mim, e me dá um espírito valente, um espírito diferente, e Deus vai trocar o espírito que está dentro de você, porque muitas vezes o nosso espírito, ele é muito mole, acomodado, gente, sabe, a pessoa não consegue nem orar, é porque o espírito dela está mal, ela não consegue orar, fechar os olhos e falar com Deus. Você está mal, seu espírito, ele está atormentado. Então fala para Deus, troca esse espírito aqui também, me dá um espírito valente, espírito novo, eu quero ser diferente, eu quero praticar a tua palavra, eu quero ser homem de Deus, mulher de Deus, e eu quero que teu nome seja glorificado na minha vida. Eu não estou vindo aqui passear, gastar gasolina à toa, não. Eu não estou vindo aqui gastar gasolina à toa, eu não estou vindo aqui para esquentar banco da igreja, eu estou vindo aqui ficar com o Senhor 1h30, e eu quero aproveitar cada minuto, segundo, porque isso aqui é um privilégio. Oh, aleluia! Isso é um privilégio. Eu me sinto o homem mais abençoado desse mundo, por estar nesse altar pela misericórdia de Deus, porque eu sei que se Deus quiser, Ele tem 100 para botar aqui no meu lugar. Eu não sou a última bolacha do pacote, não. Tem pastor muito melhor do que eu, tem pastor que prega muito mais do que eu, tem pastor muito melhor do que eu. Se um dia você dizer, tem pastor melhor do que o pastor, claro que tem. Claro que tem pastor melhor do que eu, tem gente melhor, tem cantor melhor do que eu. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu subo aqui eu faço de todo o meu coração.
É isso que agrada a Deus. É você ser humilde e dizer: Pai, eu não sei cantar não, mas vou cantar. Pai, eu não sei orar não, mas eu vou falar o que eu senti, o pastor mandou falar, eu vou falar. Pastor mandou eu acordar. Senhor, me acorda, eu quero acordar. Eu quero ser firme. Eu quero que o Senhor coloque meu nome no livro da vida, Senhor. Escreve meu nome aí no livro da vida. Oh glória, meu Deus. Se você entendesse o quanto esse Deus é grande, meu irmão, você estaria totalmente diferente. Porque esse Deus aqui que eu prego aqui, ó, Ele é muito grande, poderoso. Ele é o dono da paz. Ele é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que criou tudo isso aqui que você enxerga. Você olha para os montes e diz: que bonito. Eu morei no Rio de Janeiro. Eu olhava para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é lindo, os montes, as montanhas, quando não tem favela ou ali a comunidade em cima do monte. Mas você olha para aqueles lugares, para o interior do Rio de Janeiro, os montes, as praias, você fala: gente, como Deus é lindo. Ei, você não tem noção o que Deus quer fazer na sua vida. Você não tem noção. A Bíblia diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam de verdade. Aleluia. Oh glória. Fecha a sua Bíblia. Fecha a sua Bíblia. Jesus. A mensagem de hoje, ela tinha um tema que eu nem falei. Olhos que não querem enxergar e ouvidos que não querem ouvir. Muitas vezes o pastor fala com você ou prega, você ignora. Olhos que não querem enxergar e ouvidos que não querem ouvir. Porque o dia que você der ouvido, aí você vai conhecer o poder de Deus na sua vida de verdade. Fica de pé no teu lugar, por favor. Fica de pé no teu lugar. E vai dando glória. Pode dar glória. Pode dar glória. Ai, quando eu fico feliz da vida quando eu vejo você dizendo glória a Deus. Quando eu vejo você dizendo assim: oh, glória. Sabe por que eu fico feliz? Porque você não está dando glória para mim, você está dando glória para Ele. Eluana não vai precisar descer e pegar na mão deles. Eles vão dar glória. Eles vão adorar. Eles vão cantar. Você vai dar o seu melhor para Jesus hoje. Ei, apaga a luz. E calaçou me andarácia. De que manai sou. Bricandore mandasse. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos, mas abre o coração e o seu espírito. Feche os olhos, mas abre o teu entendimento. Feche os olhos, mas abre o teu entendimento. Fala: eu te quero, Pai. Eu te quero, Pai. Fala: eu preciso do Senhor, Pai. Fala: tu és o meu Deus, tu és o Deus que eu amo, tu és o Deus que eu adoro, tu és o Deus que eu creio, tu és o Deus que eu admiro, o único Deus da minha vida. Entre no quarto, Deus, e feche a porta. Meu Deus, chegou a hora de falar com Deus. Segura na mão de quem está do teu lado. Dobre os joelhos. Pega na mão do irmão, da irmã que está do teu lado. Segura na mão de quem está do teu lado. Toma todo esse Você vai sentir a presença de Deus. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Sinta a glória do Pai. Ei, Deus está aqui nessa noite. Não se detenha se as lágrimas rolarem.
e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da